O espírito de Epiteto. Como viver uma vida plena e feliz? Como ser uma pessoa com qualidades morais? Responder a essas duas perguntas fundamentais foi a única paixão de Epiteto, o grande filósofo do estoicismo. Embora suas obras sejam menos conhecidas hoje em função do declínio do ensino da cultura clássica, tiveram enorme influência sobre as ideias dos principais pensadores da arte de viver durante quase 2000 anos. Epiteto nasceu escravo por volta do ano 55 d.C., em Hierápolis, Frígia, no extremo oriental do Império Romano. Seu mestre foi Epafrodito, o secretário administrativo de Nero. Desde cedo, Epiteto demonstrou um talento intelectual incomum, e Epafrodito ficou tão impressionado que o enviou o jovem a Roma para estudar com o famoso professor estoico, Caio Musônio Rufo. As obras de Musônio Rufo, que, escritas em grego, ficaram preservadas, contêm argumentos a favor da educação igual para as mulheres e homens e contra o critério moral que permitia mais liberdade sexual ao homem do que à mulher no casamento. E o famoso espírito igualitário de Epicteto pode ter sido alimentado pelas ideias de seu mestre naquele período. Epicteto tornou-se o mais aclamado de todos os alunos de Musônio Rufo e acabou sendo libertado da escravidão. Epicteto ensinou em Roma até o ano 94 d.C., quando o imperador Dominiciano, ameaçado pela crescente influência dos filósofos, baniu-o de lá. Passou o resto da vida no exílio em Nicópolis, na costa noroeste da Grécia. Ali, fundou uma escola filosófica e passou seus dias fazendo palestras sobre como viver com maior dignidade e tranquilidade. Entre seus mais ilustres alunos estava o jovem Marco Aurélio Antonino, que mais tarde governou o Império Romano e foi também o autor das famosas Meditações, cujas raízes estoicas vinham da doutrina moral de Epicteto. Apesar de ser um brilhante mestre da lógica e do debate, Epicteto não alardeava suas excepcionais habilidades retóricas. Sua atitude era de um professor sereno e humilde, estimulando os alunos a encararem com mais seriedade a arte de viver com sabedoria. Epicteto praticava o que pregava, vivia modestamente numa pequena cabana e não tinha qualquer interesse em adquirir fama, fortuna ou poder. Morreu por volta de 135 d.C., em Nicópolis. Epicteto acreditava que a meta principal da filosofia é ajudar as pessoas comuns a enfrentar positivamente os desafios cotidianos e a lidar com as inevitáveis perdas, decepções e mágoas da vida. Seu estilo é revelado por ensinamentos morais despojados de sentimentalismo, falsa devoção religiosa ou mistificações metafóricas. O que resulta é o primeiro e mais admirável manual escrito no Ocidente para se viver a melhor vida possível. Quando muitos leitores começaram a se voltar para o Oriente em busca de rumos espirituais não sectários, o Ocidente já possuía um tesouro clássico, vital, embora negligenciado durante todo o tempo. Um dos mais brilhantes mestres que jamais existiram, Epicteto é o autor de ensinamentos que equivalem aos contidos nas maiores obras de sabedoria que a civilização humana produziu. Os discursos podem ser considerados as respostas do Ocidente ao Dhammapada budista ou Tao Te Ching de Lao Tse. Os que acusam a filosofia ocidental de ser excessivamente cerebral, de tratar de forma inadequada as dimensões não racionais da vida, provavelmente terão a surpresa de descobrir que a arte de viver é de fato uma filosofia de liberdade e de tranquilidade interiores. Um modo de viver cujo propósito é tornar nossa alma mais leve. Uma inesperada mistura de Oriente e Ocidente dá sabor a essa leitura. Por um lado, seu estilo é irrefutavelmente ocidental,
exalta a razão e é repleto de sérias e rigorosas diretrizes morais. Por outro, uma suave brisa oriental parece soprar quando Epicteto discute a natureza do universo. Sua descrição da realidade suprema, por exemplo, que ele equipara à própria natureza, é notavelmente fluida e elusiva, lembrando o tal de maneira surpreendente. Para Epicteto, vida feliz e vida virtuosa são sinônimos. Felicidade e realização pessoal são consequências naturais de atitudes corretas. Ao contrário de muitos filósofos de sua época, ele estava menos preocupado em procurar compreender o mundo do que em identificar os passos específicos que são necessários para se chegar à excelência moral. Parte de sua genialidade é enfatizar mais o progresso moral do que a busca de perfeição moral, com uma aguda percepção de quão facilmente nos desviamos de nossos princípios mais elevados no decorrer da vida. Ele nos exorta a encarar a vida filosófica como uma progressão de etapas e que, pouco a pouco, nos aproxima de nossos mais caros ideais. Sua noção de uma boa vida, contudo, não é seguir uma lista de preceitos, mas levar nossas ações e desejos a se harmonizarem com a natureza. A questão não é agir bem para conquistar os favores dos deuses ou a admiração dos outros, mas adquirir serenidade interior e, consequentemente, uma liberdade pessoal duradoura. Excelência moral é um empreendimento com oportunidades iguais, disponíveis a todos em qualquer ocasião, ricos ou pobres, instruídos ou não. Não é território exclusivo dos profissionais espirituais, como os monges, os santos e os ascetas. Epicteto desenvolveu uma concepção de virtude que é simples, corriqueira e cotidiana em sua expressão. Era favorável a uma vida vivida firmemente de acordo com a vontade divina e não caracterizada por manifestações extraordinárias, flagrantes ou heróicas de bons sentimentos. Sua receita para uma vida boa concentrava-se em 3 temas principais: dominar os desejos, desempenhar as obrigações e aprender a pensar com clareza a respeito de si mesmo e de seu relacionamento com o restante da comunidade humana. Epicteto admitia que a vida cotidiana é sempre repleta de dificuldades, dos mais variados graus. Ele passou a própria vida delineando um caminho para a felicidade, a realização pessoal e a tranquilidade. Qualquer que fosse a situação da pessoa que quisesse segui-lo, seus ensinamentos, quando despojados de seus traços culturais antigos, têm uma relevância contemporânea incomum. Às vezes, sua filosofia soa com o que há de melhor na psicologia contemporânea, a prece da serenidade, que sintetiza o movimento de recuperação. Concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar o que posso e a sabedoria para reconhecer a diferença. Poderia facilmente ser uma frase de seu livro. Na realidade, o pensamento de Epicteto é um dos fundamentos da moderna psicologia de autogerência. Em outros aspectos importantes, contudo, Epicteto é muito tradicional e pouco contemporâneo. Ao mesmo tempo que nossa sociedade, na prática, mas nem sempre abertamente, encara a realização profissional, a riqueza, o poder e a fama como desejáveis e admiráveis, ele lê tudo isso como incidental e irrelevante para a verdadeira felicidade. O que importa de fato é o tipo de pessoa em que nos transformamos, o tipo de vida que vivemos. Um manual para a vida. Primeiro, diga a si mesmo o que você deveria ser. Depois, faça o que tem que fazer. Epicteto foi um orador que não deixou escritos filosóficos. Felizmente, os aspectos principais de sua filosofia foram preservados para as gerações futuras. Por um lado, de seus dedicados alunos, o historiador Flávio Arriano. Arriano transcreveu meticulosamente em grego um número considerável de palestras de seu mestre para um amigo. Essas palestras, conhecidas como os discursos, foram originalmente reunidas em 8 livros, dos quais apenas 4
subsistiram até os nossos dias. As palestras de Epicteto são uma das fontes mais importantes para compreendermos atualmente a filosofia estoica romana. O Manual de Epicteto é um vigoroso conjunto de trechos selecionados dos discursos que formam um resumo conciso da essência de seus ensinamentos. Foi, de certa forma, concebido de acordo com os manuais militares da época e, por isso, tem um pouco da simplicidade sem rodeios de clássicos, como A Arte da Guerra. Na realidade, os soldados costumavam levar o Manual de Epicteto para as batalhas. Através dos séculos e das culturas, grandes líderes, generais e pessoas comuns utilizaram o manual como seu melhor guia na busca da serenidade individual e da orientação moral em meio às provocações da vida. Saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que você não pode. A felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Só depois de aceitar essa regra fundamental e aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, é que a tranquilidade interior e a eficácia exterior tornam-se possíveis. Sob nosso controle estão as nossas opiniões, aspirações, nossos desejos e as coisas que nos causam repulsa ou nos desagradam. Essas áreas são justificadamente da nossa conta, porque estão sujeitas à nossa influência direta. Temos sempre a possibilidade de escolha quando se trata do conteúdo e da natureza de nossa vida interior. Fora do nosso controle, entretanto, estão coisas como o tipo de corpo que temos, se nascemos ricos ou se tiramos a sorte grande de enriquecermos de repente, a maneira como somos vistos pelos outros ou qual é a nossa posição na sociedade. Devemos lembrar que essas coisas são externas e, portanto, não dependem de nós. Tentar controlar ou mudar o que não podemos só resulta em aflição e angústia. Lembre-se, as coisas sob nosso poder estão naturalmente à nossa disposição, livres de qualquer restrição ou impedimento. As que não estão, porém, são frágeis, sujeitas à dependência ou determinadas pelos caprichos ou ações dos outros. Lembre-se também do seguinte: se você achar que tem um domínio total sobre coisas que estão naturalmente fora de seu controle, ou se tentar assumir as questões de outros como se fossem suas, sua busca será distorcida e você se tornará uma pessoa frustrada, ansiosa e com tendência a criticar os outros. Ocupe-se apenas do que você pode controlar. Mantenha sua atenção inteiramente concentrada no que de fato lhe compete e tenha sempre em mente que aquilo que pertence aos outros é problema deles e não seu. Se agir assim, estará imune a coações e ninguém o poderá reprimir. Será verdadeiramente livre e eficiente em suas ações, pois seus esforços serão canalizados para boas atividades e não desperdiçados em críticas ou confronto com outras pessoas. Tendo conhecimento e dando atenção ao que de fato lhe compete, não será obrigado a realizar qualquer coisa contra sua vontade. Os outros não poderão feri-lo, você não fará inimigos nem será prejudicado. Se o seu objetivo é viver de acordo com esses princípios, lembre-se de que não será fácil. Você deverá abrir mão de algumas coisas e adiar outras. É possível que até mesmo precise privar-se de riquezas e poder, se quiser atingir a felicidade e a liberdade. Reconheça as aparências pelo que realmente são. De agora em diante, pratique dizendo para tudo o que aparecer desagradável: isso é só aparência e de modo algum o que parece ser. E então, examine cuidadosamente a questão de acordo com os princípios que acabamos de considerar. Em primeiro lugar, essa aparência se refere às coisas que estão sob o meu controle ou às que não estão? Se a questão estiver relacionada com qualquer coisa fora de seu controle, treine a si mesmo para não se preocupar com ela. Nossos desejos e aversões são déspotas impacientes. Exigem satisfação imediata.
Os desejos ordenam que nos apressemos para obter o que queremos, e as aversões insistem que evitemos aquilo que nos causa repulsa. Todas as vezes que não conseguimos o que queremos, ficamos desapontados. Quando recebemos o que não queremos, ficamos angustiados. Se, portanto, você procura evitar apenas as coisas indesejáveis e contrárias ao seu bem-estar natural, que estão sob seu controle, não estará sujeito ao que de fato não deseja. Entretanto, se tentar evitar coisas inevitáveis, como doenças, mortes ou infortúnios, sobre os quais você não tem nenhum controle verdadeiro, causará sofrimento a si mesmos e aos que estão à sua volta. Desejos e aversões, apesar de poderosos, não passam de hábitos, e podemos treinar para ter hábitos melhores. Reprima o hábito de sentir aversão por tudo aquilo que está fora de seu controle, e em vez disso, concentre-se em combater as coisas que estão ao seu alcance e que não são boas para você. Faça o possível para ser dono de seus desejos, porque se você deseja algo que está fora de seu controle, sem dúvida, o resultado será uma decepção. Enquanto isso, você poderá estar negligenciando as coisas que estão sob seu controle e que valem a pena desejar. É claro que existem ocasiões em que, por questões práticas, você precisa correr atrás de alguma coisa e deixar outra de lado. Mas faça isso com graça, inteligência e flexibilidade.